Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando a nossa primeira aula do curso Religião e Magia na História. Nessa aula, nós iremos analisar o contexto histórico dos séculos XVI e XVII, mostrando como a vida era marcada por doenças, fome, incêndios, pobreza, mortalidade infantil e insegurança. A ideia é explicar por que nesse ambiente religião, magia, astrologia, curandeirismos e crenças populares faziam tanto sentido para as pessoas. Imagine acordar em um mundo sem antibióticos, sem anestesia segura, sem hospitais acessíveis para a maior parte da população, sem vacinas contra muitas doenças, sem corpo de bombeiros, né? Sem seguro contra incêndio, sem previdência social e sem explicações científicas adequadas para epidemia, colheitas ruins ou mortes repentinas. Agora imagine que uma simples febre pudesse matar uma criança em poucos dias, uma safra ruim pudesse significar fome, um incêndio pudesse destruir não apenas uma casa, mas uma rua inteira. Uma epidemia pudesse isolar famílias, fechar caminhos, paralisar o comércio e transformar o vizinho em uma ameaça. Então, esse era o mundo em que viviam muitos homens e mulheres na Inglaterra no século XVI e XVII, um período estudado por Kit Thomas em Religião e o Declínio da Magia. O autor mostra por que, para compreender as crenças populares daquele tempo, nós precisamos olhar antes para o ambiente social em que eles faziam sentido. O autor mostra que, para compreender as crenças populares daquele tempo, precisamos olhar antes para o ambiente social em que elas faziam sentido. Um mundo atravessado por doenças, morte, pobreza, acidentes, medo e insegurança. Não devemos começar dizendo que as pessoas do passado eram simplesmente ingênuas ou irracionais. Essa seria uma leitura pobre e injusta. A Inglaterra desse período também produziu literatura, ciência, filosofia e teologia de alto nível. Foi o tempo de Shakespeare, Milton, Locke e Newton, e ao mesmo tempo, grande parte da população vivia exposta à fome, à doença, à mortalidade infantil e à morte prematura. A vida era muito mais frágil do que hoje. A morte estava próxima da experiência comum. Crianças morriam com frequência, adultos conviviam com dores, infecções, febres, problemas digestivos, doenças de pele e enfermidades que hoje poderiam ser tratadas com relativa facilidade. A alimentação também era instável. Em anos de colheita ruim, a fome e a doença caminhavam juntas. Quando a escassez coincidia com epidemias, então o resultado podia ser devastador. Entre as grandes ameaças da época estava a peste. Ela não provocava apenas morte, ela desorganizava a vida social. Os ricos podiam fugir das áreas contaminadas, os pobres, eles ficavam. Casas eram isoladas, famílias inteiras podiam ser trancadas, o comércio sofria. As pessoas tinham medo de acolher viajantes e refugiados, pois qualquer um poderia trazer a doença. Kit Thomas ele mostra que a peste despertava terror pelo seu caráter súbito, por sua violência, por seus efeitos sociais. Pense no impacto disso sobre a imaginação religiosa e popular. Quando uma criança morria, a pergunta não era apenas qual foi a causa física da morte. A pergunta era também por que isso aconteceu conosco. Quando o animal ele adoecia, uma colheita fracassava, uma mulher perdia vários filhos ou uma casa pegava fogo, as pessoas procuravam uma explicação que fosse além do acaso. A religião oferecia uma resposta. Deus podia estar advertindo, provando, castigando ou chamando ao arrependimento. A magia ela oferecia uma outra possibilidade. Talvez houvesse forças ocultas agindo, um feitiço, uma influência maléfica, uma palavra poderosa, um ritual necessário. A astrologia indicava que os astros podiam influenciar o corpo, o temperamento, as decisões e os acontecimentos. O curandeirismo ele prometia algum tipo de socorro quando a medicina oficial não bastava ou não estava ao alcance.
A medicina da época era limitada, havia médicos formados, mas eles eram muito poucos, caros e distantes da maior parte da população. E além disso, a medicina acadêmica ainda era profundamente marcada pela teoria dos humores, herdada de Hipócrates e também de Galeno. Muitas doenças eram interpretadas como desequilíbrio entre sangue e fleuma, né, a bile amarela e bile negra. Os tratamentos envolviam sangrias, né, purgantes, vômitos, poções, né, emplastos. Então, para nós, alguns desses procedimentos parecem estranhos, mas eles representavam o saber médico, né, respeitado do seu tempo. O problema é que, diante de muitas enfermidades, essa medicina tinha pouco a oferecer. Sem antibióticos, sem anestesia moderna, sem asepsia adequada, sem exames internos do corpo e sem o conhecimento bacteriológico, muitas doenças permaneciam misteriosas. Thomas observa no seu livro que os médicos do século XVII eles eram incapazes de diagnosticar e tratar boa parte das enfermidades da época. Por isso, muita gente recorria a outras figuras, boticários, cirurgiões, parteiras, benzedeiras, curandeiros e pessoas conhecidas por algum saber prático. Em muitas aldeias, o conhecimento sobre ervas, rezas, fórmulas e remédios caseiros eram transmitidos oralmente. A fronteira entre remédio, oração e magia nem sempre era clara. Uma mulher que conhecia ervas podia ser vista como alguém muito útil para a comunidade, mas se uma cura falhasse, se uma criança morresse depois de alguma discussão, se um animal, né, adoecesse logo após um conflito com a vizinhança, essa mesma mulher podia se tornar suspeita. Aqui começamos a perceber como cura, medo, magia e bruxaria estavam ligados às tensões da vida cotidiana. Outro grande medo era o fogo. Hoje o incêndio já é uma tragédia, mas naquele tempo podia ser uma catástrofe sem reparação. Muitas casas eram feitas com madeira, eles tinham telhado de palha, iluminação por velas e lareiras abertas. As condições de combate ao fogo eram muito precárias. Um descuido podia destruir várias casas. Uma cidade podia perder grande parte de suas construções. E para quem perdia tudo, quase nunca havia seguro, indenização ou proteção pública suficiente. O fogo simbolizava então a instabilidade do destino humano. Uma pessoa podia dormir com seus bens e acordar sem nada, podia ser respeitada em sua comunidade e de um dia para o outro despertar na caridade. Thomas afirma que, ao lado da peste, o fogo era uma das maiores ameaças à segurança, especialmente porque as aldeias eram vulneráveis e pouco preparadas para enfrentá-lo. Além da doença, da fome e dos incêndios, havia a insegurança econômica. A maior parte da população vivia com uma pouca margem de proteção. A morte de um animal, a perda de uma ferramenta, uma doença prolongada, uma dívida ou o fracasso de uma safra podia lançar uma família inteira na miséria. Diante de um mundo tão instável, as crenças populares funcionavam como formas de explicação e de proteção. Um amuleto, uma bênção, uma consulta astrológica, uma reza, um ritual, uma profecia ou uma acusação de bruxaria não eram apenas curiosidades, eram modos de tentar dar sentido ao sofrimento e de buscar algum controle sobre acontecimentos que pareciam imprevisíveis. Isso não significava que os riscos materiais criavam sozinhos essas crenças. Muitas delas vinham de tradições antigas, transmitidas por gerações. O ambiente do século XVI e XVII deu urgência a essas práticas. Em um mundo mais vulnerável, as formas de proteção espiritual e magia se tornavam ainda mais necessárias. Por isso, talvez a pergunta mais adequada não seja como aquelas pessoas podiam acreditar em magia. A pergunta melhor é: que recursos elas tinham para enfrentar a dor, a doença, a perda e a incerteza? Quando nós fazemos essa pergunta, a magia deixa de parecer apenas superstição e passa a aparecer como uma tentativa humana de lidar com o medo. A religião, ela também ocupava esse lugar. Ela oferecia uma narrativa para o sofrimento. A morte podia ser compreendida à luz da eternidade. A doença podia ser vista como provação. Uma catástrofe podia ser interpretado como uma advertência divina.
A oração, a penitência, a confiança em Deus e a esperança no além ajudavam as pessoas a suportar uma realidade dura. Mas religião e magia não estavam sempre separadas de um modo muito claro. Muitas práticas religiosas eram usadas com expectativas de efeitos concretos: proteção contra doenças, defesa contra tempestades, bênção das plantações, cura de animais, preservação contra incêndios e afastamento de perigos invisíveis. Antes de falar de bruxas, astrólogos, profecias, fantasmas, duendes, nós precisamos entender esse chão histórico. As crenças populares nasceram e sobreviveram em um mundo no qual a morte era próxima, a medicina era frágil, a pobreza era ameaçadora e os desastres eram frequentes e a natureza parecia cheia de sinais. O que hoje chamamos de magia fazia parte de uma busca por segurança. Era uma tentativa de tornar o mundo menos imprevisível. Era uma maneira de dizer: existe uma causa, existe uma força, existe um sinal, existe algum meio de proteção. Ao longo desse curso, vamos acompanhar como esse universo começou a mudar. A reforma protestante criticou muitos elementos mágicos da religião medieval. A ciência moderna ofereceu novas explicações para a natureza. A medicina começou lentamente a se transformar e a justiça passou a olhar com mais desconfiança para certas acusações de bruxaria. E aos poucos, muitas crenças perderam força pública. Mas esse processo foi lento. A magia não desapareceu de uma vez. Ela foi perdendo autoridade em algumas áreas, permanecendo em outras e se adaptando a novos contextos. O declínio da magia não foi apenas a vitória da razão sobre a superstição. Foi uma mudança profunda das formas de explicar o sofrimento, a natureza, o corpo, o destino e a ação de Deus no mundo. Nessa primeira aula, vimos o cenário: um mundo perigoso, incerto e vulnerável. Esse ambiente ajuda a compreender por que religião, magia, astrologia, curandeirismos e crenças populares tinham tanta força na vida cotidiana. Na próxima aula, vamos tratar de um tema fascinante: a magia sagrada da Igreja medieval. Vamos ver como santos, relíquias, água benta, bênçãos, peregrinações e sacramentos eram entendidos por muitos fiéis, não apenas como práticas religiosas, mas também como recursos de proteção, cura e enfrentamento dos perigos da existência. Se você está gostando dessa série, inscreva-se no canal, deixe o like e escreva nos comentários o que está achando. Também pode deixar alguma pergunta, caso tenha. Vou gostar de saber como você está acompanhando essa série. Até a nossa próxima aula.